Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, tempo de pensarmos no Salmo de número 60. Este é um salmo que trata de uma realidade bastante difícil. Eu poderia dizer que é um salmo que contém um profundo desabafo. E este desabafo envolve o reconhecimento de que Deus não está mais saindo com os exércitos dele para as batalhas. Mas antes de tudo eu quero ler com vocês o Salmo 60, verso 11. Dá-nos auxílio contra o adversário, pois vão é o socorro da parte do homem. Esse é o verso 11 dos 12 versículos que compõem o Salmo. Do Salmo 60, verso 1 ao verso 4, você tem como que um apelo para que Deus restaure as coisas. Ó Deus, tu nos rejeitaste, tu nos esmagaste, tu tens estado indignado, ó, restabelece-nos. Abalaste a terra e a fendeste, sara as suas fendas, pois ela treme. Ao teu povo fizeste ver duras coisas, fizeste-nos beber o vinho de aturdimento. Deste um estandarte aos que te temem, para o qual possam fugir de diante do arco. Então, aqui nós temos essa expressão, esse desejo de uma restauração, de que Deus restaura. Dos versos 5 ao verso 8, você tem esse desejo de que Deus intervenha. Então a palavra de Deus diz: para que os teus amados sejam livres, salva-nos com a tua destra e responde-nos. Deus falou na sua santidade, eu exultarei, repartirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é o meu capacete, Judá é o meu cetro, Moabe é a minha bacia de lavar, sobre Edom lançarei o meu sapato, sobre a Filístia darei o brado de vitória. E aí ele segue dizendo então sobre esse desejo do salmista de que Deus intervenha na situação e garanta a vitória para o seu povo. Do verso 9 ao verso 12, a ênfase muda e o salmista passa a falar sobre o desejo, o apelo, o desabafo para que Deus volte e lidere o seu povo. Verso 9. Quem me conduzirá à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus, e tu, ó Deus, não deixaste de sair com os nossos exércitos. Dá-nos auxílio contra o adversário, pois vão é o socorro da parte do homem. Em Deus faremos proezas, porque é Ele quem calcará aos pés os nossos inimigos. Então, do verso 1 ao verso 4, você tem o desejo por restauração. Deus restaure. Do verso 5 ao verso 8, você tem o desejo de que Deus faça intervenção. E nos versos 9 ao verso 12, que Deus lidere o seu povo. Um dia o Senhor saiu com os nossos exércitos, alguma coisa aconteceu, o Senhor não está saindo conosco, e não sair conosco significa derrota. E o salmista obviamente não quer que isto continue acontecendo. Não existe no Salmo uma explicação do porquê isto acontece, ou aconteceu. Mas não seria errado, no contexto do Salmo, deduzir que isto passou a acontecer, ou seja, Deus não saiu mais com o seu povo, porque este povo se tornou confiante demais nos recursos que passou a ter com a própria bênção de Deus. Então, eles talvez tenham confiado mais nas bênçãos do que no Senhor das bênçãos. Então, aquele que os capacitou para ter grandes e poderosos exércitos foi deixado um pouquinho de lado, a confiança passou a ser nos recursos bélicos, nos recursos humanos, e deixaram um pouco Deus de lado, e aí então vem a disciplina. Eu não estou dizendo que esta é a razão, eu estou dizendo que, tentando entender o porquê Deus deixou de sair com o exército, parece-me que no contexto esta é uma possível resposta do porquê Deus se afastou. E
O fato é que o salmista conclui dizendo que vão ao socorro da parte do homem, Senhor, saia conosco de volta para que nós vençamos. Em Deus faremos proezas, porque é Ele quem calcará aos pés os nossos inimigos. Uma conclusão que parece indicar que houve um momento na vida do salmista, na vida do povo de Deus, em que a confiança passou a ser em recursos providos pelo próprio Deus, mais do que Deus Ele mesmo. Então nós aprendemos sobre estas questões importantes. O Salmo é honesto, o Salmo reconhece uma grande derrota, entre aspas, porque não é só a derrota no campo de batalha, é o fato de saber que Deus não está mais conosco. Isso em si mesmo é uma derrota para quem leva a vida espiritual a sério. E algumas lições então com base no verso 11 que diz: dá-nos auxílio contra o adversário, pois vão ao socorro da parte do homem. A primeira coisa que eu aprendo e quero compartilhar com vocês especificamente com base no verso 11 é que existe um socorro que é incerto, que é o socorro que vem do homem. Em segundo lugar, este salmo me ensina que existe um socorro certo, que é o socorro que vem de Adonai, do Senhor Jeová, Elohim, o nosso Deus trino de Israel. O socorro dele é certo. E em terceiro lugar, existe o reconhecimento de um socorro necessário. O socorro que o povo de Deus passa por força das experiências e por inscrição e matrícula na escola de Cristo, todos aprendendo. Existem momentos de muita confiança em Deus, existem momentos quando nós fraquejamos na confiança, mas aprendendo a lição, nós reconhecemos que dele vem o socorro, porque nós precisamos desse socorro. Então, nesse salmo eu poderia dizer, no verso 11, existe um socorro incerto que vem do homem, existe um socorro certo, correto, absoluto, seguro, que vem do Senhor Deus Trino de Israel, nosso Pai Celestial, e também existe também o socorro que é necessário, aquele que os remidos reconhecem precisa acontecer. E eu quero chamar sua atenção para Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, versos 19 até o verso 20. Atos 27, 19 a 25, a palavra de Deus diz: E ao terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram ao mar os aparelhos do navio, não aparecendo por muitos dias nem sol nem estrelas, e nem nós ainda, sendo nós ainda batidos por grande tempestade, fugiu-nos afinal toda esperança de sermos salvos. Havendo eles estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, devíeis ter-me ouvido e não ter partido de Creta, para evitar esta avaria e perda. E agora vos exorto a que tenhais bom ânimo, pois não se perderá vida alguma entre vós, mas somente o navio. Porque esta noite me apareceu um anjo do Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, dizendo: Não temas, Paulo, importa que compareças perante César, e eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois creio em Deus que há de suceder assim como me foi dito. Então, queridos irmãos e amigos, eu quero caminhar para a conclusão dizendo que Paulo, em Atos 27, ele, juntamente com toda a tripulação daquele navio, reconhecem o fim de si mesmos, acabou os recursos, a tempestade veio, eles, o texto diz, desesperamos da própria vida, mas existe esperança na palavra de Paulo, a revelação de Deus ao coração dele, e como vocês sabem, o resto da história, eles chegam a salvos na ilha, e assim a perda é somente de coisas materiais, circunstanciais. Eles tiveram no momento daquela experiência a sensação de abandono, desesperamos da vida, mas Deus veio e fez intervenção e veio com o socorro pronto naquele momento de grande angústia. E o meu desejo
é que nós experimentemos nesse tempo de quarentena, de reflexão sobre aquilo que temos vivido, os riscos que corremos, sejam materiais, emocionais, espirituais, seja como for, que nós saibamos que em meio a todas estas ameaças, toda essa sensação às vezes de fraqueza, de impotência, até mesmo em alguns casos a sensação de que Deus não é mais por mim, Deus não é mais por nós, que nós recobramos o ânimo em Cristo, que o Espírito através da palavra nos anime, nos fortaleça e nos dê a confiança de que em Cristo tudo estará seguro. Que Deus te abençoe e que Deus te garanta e nos garanta um dia muito abençoado, sabendo que Ele não somente nos representará no campo de batalha, mas nos garantirá a vitória em Cristo. Até a próxima.